Então, semana passada, nós falamos em números decimais. Mateus, olha aí pra mim. Não aqui, ali. Tá funcionando? Tá pegando? Tá? Números. Sim. Números racionais, tá certo? E nós falamos que eu posso transformar, né? A fração em decimal e eu posso transformar o decimal em fração. Então, foi isso que nós falamos na semana passada, na segunda-feira, o grupo que estava aqui na segunda-feira, tá? Então, como que eu transformo fração em decimal? Fração em decimal é divisão, não tem outra opção, é divisão, tá? Então, vamos supor, você tem lá 5/8. Então, para eu fazer uma transformação, quero transformar, converter, mudar a fração em decimal, eu vou ter que dividir o 5 pelo 8. Sempre 5 pelo 8, de cima pelo de baixo, sempre, qualquer ocasião. Então, eu vou lá no meu rascunho, 5 dividido por 8 não dá, vou colocar um zero. A partir do momento que eu digo que não deu, que eu precisei colocar um zero, eu vou poder colocar uma vírgula e trabalhar como se eu estivesse com a minha parte decimal, tá? Quando eu coloco o zero, a vírgula, eu ganho o direito de colocar um zero aqui também. Então, agora eu não tenho mais 5 dividido por 8, eu tenho 50. Claro que na parte decimal, né? Então, 50 dividido por 8, ele vai dar, um número próximo de 50 vai ser 7 vezes 8, 56, 6 vezes 8, 48, vai ser o 6. 6 vezes 8, 48. Vai sobrar 2. 20 dividido por 8, o mais próximo vai ser 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, vai sobrar 4. Como já estou no decimal, eu só posso ir ganhando o direito de colocar 0. 40 dividido por 8, 40 tem na tábua do 8, é o 5. 5 vezes 8, 40. Então, 5 dividido por 8, ou 5/8, eu posso escrever como sendo 0,625. Então, isso daqui, tá? Isso daqui é a transformação, é a conversão, é a mudança da fração para o decimal. É divisão. Dividir quem? O de cima dividido pelo de baixo. Bom, vamos pegar esse número agora aqui, 0,625, e eu quero transformar o decimal em fração. Agora eu quero pegar esse decimal e transformar em fração. Como que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço é escrever o número sem a vírgula. Ah, tem um zero aqui, então eu abandono. Porque esse zero indica para mim que não tem nada antes da vírgula. Se não tem nada, eu abandono. Então, eu vou escrever o número sem a vírgula, sem o zero, e eu vou dividir por uma base decimal. O que é a base decimal? A base decimal é se você escrever 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Então, isso daqui é chamado de base decimal. E eu preciso escrever ali uma base decimal. Como que eu sei se é 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3? Quantos números eu tenho depois da vírgula? 3. Então, vai ser 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é quanto? 1000. Então, vai ser dividido por 1000.
Então, para transformar um decimal, isso daqui eles trabalharam também lá no centro de milhas. Para transformar um decimal numa fração, eu escrevo sem a vírgula e numa base. Que base? Vai depender, numa base 10, né? Vai depender do quê? De quantos números eu tenho aqui. Eu tenho 3 casinhas, então 3 zeros. 10 elevado a 3. Então, vai ser 1000. Bom, a gente sabe que quando a gente tem uma fração, tem a necessidade da gente simplificar sempre que for possível. Então, eu vou simplificar, tá? Toda vez que for necessário. Terminou em 5, terminou em 0. Então, eu posso dividir por 5. Ah, mas eu não tenho que começar dividindo por 2? Somente se for par. Aqui não é par. Então, eu posso começar dividindo por 5. 625. 6 dividido por 5 dá 1. Sobrou 1, baixou 2. Vai imaginando aí. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10, mas era 12, sobrou 2. Abaixou 5, ficou 25. 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2, não sobrou nada, mas eu ainda tenho 2 zeros. Continuo dividindo por 5. Terminado em 5, terminado em 0. Continuo dividido por 5, tá? 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10, sobrou 2 aqui, baixou 5, dá 25. 25 por 5 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. Tem um zerinho sobrando aqui, ó. Ainda vou dividir por 5. 25 por 5. 40 por 5. 8. Então, tá vendo que eu saí da fração, cheguei no decimal. Saí do decimal, cheguei na fração, tá? Então, é isso que trabalharam. A primeira parte que vocês trabalharam lá no centro de mídias foi isso daí. Depois, foi a localização na reta, né? Foi a localização na reta. Ai, tava copiando? Não. Foi a localização na reta, né? E depois, na semana passada, eles trabalharam com a aplicação dessas atividades, desses racionais dentro de problemas. Então, nós vamos falar desses problemas e vocês vão fazer. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esse ano a gente está tendo que trabalhar dessa forma diferente. Então, as atividades do caderno do aluno, ou do Aprender Sempre, no caso, vocês só receberam por enquanto Aprender Sempre, vocês estarão fazendo no caderno, do mesmo jeito. Mas vocês não vão mais tirar foto e mandar para mim. Vocês vão mandar o resultado pelo Google Forms. Então, sempre eu vou colocar lá, né, no Google Forms, as perguntas que estão no caderno. Quais? Aquelas que eles não fizeram no centro de mídias. Ah, essa daqui ele fez a 1, a 2, pulou a 3 e fez a 4. Então, a 3 eu vou colocar no Google Forms. Vocês estão entendendo? Vou colocar no Google Forms. Mas vocês terão que fazer no caderno de vocês, no Aprender Sempre, para depois só colocar a resposta para mim. Se é A, B, C ou D. Tá? Bom, então a primeira que nós vamos falar sobre ela, não exatamente vocês vão resolver, mas nós vamos falar sobre ela. É a número 7, está na página 69. Ó, lá no caderno Aprender Sempre. Na página 69. Tá? Então, a atividade, ela fala assim para vocês. A cidade de São Paulo possui uma área territorial de 1.521,110 km². A população estimada no ano de 2019 era de 12.252.023 pessoas.
Considerando esses dados, qual é a densidade demográfica da cidade de São Paulo? Qual a densidade demográfica da cidade de São Paulo? Densidade demográfica. O que a densidade demográfica é? Uma o quê, gente? Eu não estou escutando, fala mais alto. Nós trabalhamos isso lá no 7º ano. Sim, então ela é uma. Já esqueceram? Começa com ela. Uma. O quê? Senhor, hein? Como que esquece rápido, hein? Nono B tá aqui junto, tá? Nono B tem 2 e 4 do A. Tá. Uma razão. Obrigada, professora. Nada. Uma razão, tá? O que é uma razão mesmo? Razão é quando eu tenho uma fração, né? E essa fração, ela tem um sentido. Lembra quando eu coloquei os 5/8 aqui? Era uma fração. Aí eu falei para vocês o que é o 5, do que é o 8? Não, eu simplesmente coloquei, né, 5/8. Agora a razão, ela tem um sentido, ela tem uma, a própria palavra já fala, né, ela tem uma razão para funcionar ali, para ser. São coisas dependentes uma da outra, tá? Então, quando eu falo em razão, eu estou falando em duas situações aqui, ó, que eu estou trabalhando. Quais são as duas situações que eu estou trabalhando? Isso daqui, ó, a gente pode até anotando como mapa mental aí na densidade, na densidade demográfica, como mapa mental. Se quiser ir anotando em algum canto aí, pode anotar. Isso aí é bom. Ó, qual que é uma delas que fala aí? Fala em quê? Qual a primeira coisa que fala aí? Cidade de São Paulo possui o quê? Quê? Uma área, não é isso? Então, uma delas é a área. E a outra? População. Quantidade de pessoas. Então, ó, essa daqui são as duas situações que eu estou trabalhando dentro da razão. A razão, ela sempre tem essas duas, pelo menos duas, né? Às vezes você, né, pode ter mais, mas na realidade você vai trabalhar com duas que trabalham juntas. A gente fala de dependentes, né? Uma é dependente da outra. Qual a densidade demográfica de São Paulo? Depende da área, depende da população. Se, por exemplo, ele falou que essa é uma quantidade estimada em 2019, vamos supor que em 2022 ele faça novamente um censo e tenha quase que dobrado a quantidade de pessoas, tenha aumentado muito. Então a densidade demográfica vai diferenciar, vai ficar diferente. Por quê? Porque mudou, a área continua a mesma, mas mudou a população, tá? A densidade demográfica, ela é uma razão entre número de habitantes e área territorial. Então, ó, vou anotar aqui, ó, razão entre número de habitantes e área territorial. Tá? Então, para eu descobrir como que vai ficar essa atividade aqui, eu vou fazer essa divisão. Então, a razão entre número de habitantes e área territorial, eu preciso lá, né, destacar quem é o número de habitantes. Ele fala para nós que é 12 milhões.
252.023. Razão eu vou lembrar de fração, de divisão. Razão, a gente já falou várias vezes sobre isso, a palavra razão vem da palavra racionar, né? Então, o que é racionar? É dividir. Então, razão é uma divisão do número de habitantes pela área. E quanto que ele fala que é a área territorial? Área territorial, 1521,110 habitantes, 110 quilômetros quadrados. Bom, nós estamos nas unidades certas, né? Habitantes por área, quilômetros quadrados. Deixa assim. Então, isso daqui é o que nós vamos fazer para poder chegar na resposta, tá? Fazer essa divisão aqui. Todo mundo já anotou essas informações? Já? Então, deixa anotado que primeiro eu vou explicar as atividades, depois vocês vão fazer, tá? Justamente por causa do videozinho aí, bom? Se estiver dando certo. Então, deixa anotado aí, deixa marcado aí também o que é uma densidade demográfica, porque vão precisar também depois, né? Tudo bem? Todo mundo já anotou? Então, eu vou apagar. Então, essa divisão aqui vocês vão fazer depois. Bom, a próxima atividade também não foi falado lá no deles aqui. É o exercício 8 da página 69. Eles tinham feito a atividade 6, né? Mas a 7 a 8 nessa página eles não fizeram. Bom, o que ele vai falar aqui pra gente? O salário mensal de Jonatas é de R$ 3.600. Então, eu já vou colocar a informação aqui que o salário dele é de 3.600. E ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do carro. Então, o carro consome do salário dele 2/5. Quantos reais ainda sobra? Gente, faz um risco embaixo dessa frasezinha aqui, ó. Quantos reais ainda sobram do salário de Jonatas? Por quê? Porque o aluno, ele lê isso daqui, ele fala assim, que legal, vou lá e eu faço aqui, ó, 3.600, 2/5 de 3.600, aí ele vai lá na alternativa, aí tem 3/5 de 2.600, ele marca. Mas não é isso que ele quer saber, ele quer saber quanto que sobra de salário. Então, você vai ter que fazer duas contas, você vai ter que fazer 2/5 de 3.600 e depois de 3.600 você tira 2/5. E você está sem apostila? Copia no caderno, então. Pega uma matéria para matemática. Então, a leitura do exercício é importantíssima. Teve gente que fez assim aquela prova do CAED lá no final do ano e errou. Aí você vai olhar, você viu que errou assim por falta de leitura mesmo. Então, a gente pode até anotar, riscar, fazer um grifo aí nessa palavrinha, tá? Nessa frase. Quanto que sobra? Ele não quer saber quanto que ele gasta pro carro, ele quer saber quanto que sobra, tá? Bom, se ele tem um salário de 3.600 e ele gasta 2/5 desse salário, significa que eu tenho que descobrir quanto que é 2/5 de 3.600. Eu preciso saber quanto que sai do salário dele com o carro, tá? Então, quando nós temos 2/5 de 3.600, já falamos várias vezes que esse D significa para nós uma... Quê? Não, uma
continha? Uma multiplicação, não é isso? O D ou do, às vezes vai estar D, do ou da, dentro da matemática significa para nós uma multiplicação. Então eu vou substituir o D pela multiplicação. 2/5 vezes 3/600, tá? Você tem duas opções para fazer isso daqui. Você pode multiplicar do contrário. Você pode multiplicar 2 por 3/600 e depois dividir por 5, tá? Ou você pode dividir isso daqui por 5 e depois multiplicar por 2. Eu gosto primeiro de multiplicar, acostumado mais a multiplicar. Se vocês gostarem da outra opção, pode fazer pela outra opção, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? No meu caso aqui, eu vou primeiro multiplicar. 3/600 mais 3/600, então vai dar 0 vezes 2, né? Vai dar 0 aqui, ó. 12 foi 1, 6 com mais 1, 7, 7/200. E agora eu vou dividir por 5. Tá? Bom, 7 dividido por 5 vai dar 1, vai sobrar 2. Descer o 2 vai dar 22. 22 por 5 vai dar 4. Vai sobrar 2. 4 vezes 5 vai dar 20. Por 22 vai sobrar 2. Baixou o 0. Vai dar 20. 20 dividido por 4. 20 dividido por 5 vai dar 4 aqui de novo. Baixou o 0. Então, olha, do salário dele, R$ 1.400, ele separa para ele gastar com o carro, para ele pagar a parcela do carro. Mas ele não pediu. Se a sua alternativa tiver lá, letra A, 1.440, você não pode marcar essa alternativa, porque ele não pediu quanto que ele gasta com o carro. Ele pediu o que sobra. O que a gente vai ter que fazer então? 3.600 menos o que ele gasta com o carro. Tudo bem? Já anotaram aí? Posso apagar? Já anotaram? Posso apagar? Ian já? Não? Acho que dá pra gente fazer até aqui embaixo, ó. O último que vocês têm é o número 10. Também da página 69. Vou marcar aqui, ó, 10 na página 69. Tá? Ele fala assim para vocês, ele fala aí que é do Saresp, essa atividade estava no Saresp, lá em 2015, tá vendo que no Saresp não tem nada assim de tão exagerado, porque é uma atividade fácil de fazer. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou o quê? Até uma alternativa mesmo. 1/4 do quilograma, de quilograma. Quanto que é um quilograma? 1 quilograma. 1 quilo, quanto que é? Hã? É? 1.000. 1.000 gramas, não 1 quilograma. 1.000 gramas, né? Mas ele fala para nós que não foi pesado 1 quilograma, foi pesado 1/4. Então, 1/4 D. Então, como que a gente vai fazer? O D para nós é uma multiplicação. Então, 1/4 de 1.000.
Quando eu faço 1/4 de 1000, eu vou achar aqui o valor que eu estou procurando. Tá bom? Por hoje dá para fazer essas 3 atividades? Já fez? Então a gente vai fazer essa daí, vou fazer essas 3, depois eu vou falar de mais 2 que tem no caderno também de vocês. Tá bom?